Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Afastai as tentações e livrai-nos do mal, porque sempre é para ti a glória, o reino e o poder. Amém. Haribô, 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 todas as glórias aos devotos reunidos, mais um dia aqui, podendo estar participando, né, desses nossos estudos maravilhosos. E hoje eu vou fazer uma aula, então, eu recebi um texto aqui, e eu vou pegar umas frases desse texto e a gente vai tentando aí, né, dentro do que Vishnu, que Deus, dentro do nosso coração, quiser que eu fale, né, eu vou falar, tá? Então, achei muito interessante que a primeira frase diz: o outro não existe para te agradar ou te desagradar. O outro existe para te ensinar. Então isso aí é muito importante a gente ter na nossa vida, né? Porque geralmente a gente qualifica, né, por meio da mente, que tem esse poder da divisão. A mente é que cria a diferenciação naquilo que se chama o mundo material. E daí você tem mania de ver pessoas que te agradam, que te desagradam. Então, aquelas que estão em concordância com as suas opiniões ou com o seu modo de ver, geralmente você acha que está mais nessa categoria de amigo, né? Consideramos amigos as pessoas que estão de acordo com o que achamos certo. E inimigos são aquelas pessoas de opinião contrária ou de valores diferentes daquilo que acreditamos ser o correto. Lá no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz que para a pessoa que alcançou a posição espiritual, não há inimigos, amigos ou inimigos. Porque essa questão, né, da amizade e da inimizade estão dentro do parâmetro da dualidade material. E a mente é que faz você pensar nisso, né?
direita, esquerda, certo, errado, amigo, inimigo, de modo que o Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, ele nos pede para que afastemos essas concepções da nossa vida, porque elas são relativas à energia mental, e nós somos espíritos. Quando você consegue ver que cada pessoa, dentro do seu conceito de amizade ou inimizade, são apenas, né, partes integrantes de Deus, você imediatamente supera essa condição, né, de esperar que alguém te agrade ou que alguém te desagrade, que alguém te elogie, que alguém te critica. Você fica além disso. Não importa se a pessoa fala bem de você ou fala mal, né, ou se fala pela frente ou se fala pelas costas, você releva essas questões porque você não está mais vivendo no envolvimento mental. Geralmente, envolvimento da mente significa apego à matéria. A mente é que classifica, né, as pessoas todas nesse mundo. Então aqui, esse primeiro, né, primeiro dizer aqui está falando que o outro ele não existe na sua vida para te agradar ou desagradar. Na verdade, cada pessoa, né, como fala assim, o outro existe para te ensinar. Cada pessoa está te ensinando aspectos negativos e aspectos positivos para você desenvolver as suas qualidades nesse mundo. Cada pessoa que Deus coloca na sua vida com certas características negativas ou positivas, é para mostrar aquilo que tem dentro do seu coração. Se na sua vida você, nessa relação com uma pessoa negativa, inimiga, ou que você vê muito defeito, significa que você tem essas características dentro de você, e por isso que te incomoda muito ver uma pessoa que é contrária àquilo que você julga como o melhor de você mesmo. Cada pessoa, vamos dizer assim, que entra com esse aspecto mais negativo na sua vida, é como se fosse a manifestação da sua sombra, da escuridão que tem dentro de você. Por isso que você se incomoda. E aí, quando você vê uma pessoa nesse mundo que não entra em ressonância com os seus valores, mas que te incomoda de alguma forma, você, em vez de criticar essa pessoa ou de fazer uma maledicência dela para outras pessoas, né, fazer uma fofoca, você tem que verificar em si mesmo por que isso está te incomodando tanto na outra pessoa. Então, essas aí são as sombras que você tem que observar. Aquela pessoa, ela não é ruim, mas ela aparece por meio do arranjo divino para te ensinar a você dissolver aquelas qualidades que ainda estão dentro de você. Porque se você está tão incomodado com a outra pessoa, isso significa que você tem que trabalhar isso no seu coração. E quando você dissolve essas energias negativas e também as energias que você valoriza como certa, que todo mundo tem que ser daquele jeito que você imagina que deve ser, então você se torna equânime, equilibrado, você transcende essa característica do julgamento. É nessa percepção que o Mestre Cristo fala, né? Não julgais para não ser julgado. Ou seja, tudo aquilo que você julga no outro, na verdade você está julgando em si mesmo, porque o outro nada mais é do que um espelho daquilo que está em você. Não meça a outra pessoa, porque você vai ser medido, né, na quantidade daquilo que você medir a outra pessoa. São palavras muito sábias, né, do Cristo, porque ele estava numa posição crística, né, como o nome fala, né? Você, quando se situasse na posição espiritual transcendental, você se torna um Cristo. E um Cristo, ele é espiritualmente
unido a Deus, enxerga o mundo de uma maneira equânime, e essas pessoas todas que estão aqui nessa relação com você, nessa encarnação atual dessa forma humana, seja nascendo na mesma família, sejam amigos, sejam governadores, né, presidentes, chefes de alguma coisa, né, pessoas miseráveis, não importa, todo mundo que chega diante de você tem uma lição a ensinar. Muitas vezes Deus vai falar por meio do coração dessas pessoas, mas você, cheio de crenças, de conceitos, preconceitos, acaba não observando como Deus está falando para você prestar atenção no que está sendo dito ou sendo observado, para que você sabiamente possa transcender essa questão do seu julgamento, que nada mais é do que uma limitação das suas crenças, né, da sua programação mental nesse mundo material. Espero que tenha ficado claro, né? A gente expandiu bem esse primeira frase aqui, tá? Então, sempre que você estiver no mundo, qualquer pessoa, não julgue e entenda que cada pessoa é uma voz de Deus querendo te mostrar o que você tem que dissolver dentro de você e o que você tem que aprender. Em vez de você ficar com inveja de uma pessoa que tem excelentes qualidades, né, principalmente espirituais, né, em vez de você querer diminuir a qualidade daquela pessoa, você tem que tentar obter aquelas qualidades. Compreende? Essa é a sabedoria. Então Deus, ele coloca pessoas na sua vida que são muito mais qualificadas do que você, tanto em requisitos materiais quanto espirituais, e você vai tentando absorver as qualidades. E das pessoas que têm essas características mais negativas, ou defeituosas, ou problemáticas, você entende que são coisas que você tem que deletar, né? Dissolver do seu coração, já que isso está te incomodando. E também, se você está ficando incomodado com pessoas que estão felizes, que têm bom humor, que estão dedicadas ao propósito último da vida, você está te incomodando, é porque isso também te falta. Compreende? A partir do momento que você está vivendo em Deus, totalmente pleno, na realização espiritual, imediatamente você deixa de julgar, ver o cenário, né, o teatro material, onde as pessoas estão representando papéis para, através de Deus que está no coração delas, elas te ensinarem alguma coisa. E você também passa a fazer esse papel. Muitas pessoas vão ter inveja de você pelas suas qualidades e vão ter, né, uma espécie de negação, né, pela sua pessoa, pelos seus problemas e defeitos. Tá? E aí, quando você se torna um devoto puro, né, de Deus, de Krishna, naturalmente você vai estar na posição da perfeição de vida, né? Por isso que o Mestre Cristo dizia: sede perfeito como é perfeito o Pai. Você tem que se aproximar de Deus, estudar as qualidades de Deus, né? No Bhagavad Gita tem versos que descrevem as qualidades do Espírito que se transmutam em sabedoria e conhecimento puro, e absorvendo essas qualidades, você chega no ponto de humildade, onde você está vibrando nesse mundo como uma luz, onde todas as pessoas que estão na escuridão, olhando você, ouvindo as suas palavras, naturalmente elas vão enriquecer, né, a sua alma dentro daquilo que se chama a jornada humana nesse mundo. Tá? Então esse mundo material, né, planeta Terra, terceira dimensão, Kali Yuga, onde estamos, é uma escola, né? Aqui é uma escola prisão, enquanto terceira dimensão, e temos que aprender para nos escapar desse aprisionamento. Então a libertação é de dentro para fora, não existe liberdade do lado de fora, porque você está numa prisão.
numa matrix, numa maia, num sonho. E para você sair desse sonho, você tem que acordar internamente e enxergar o que é essa prisão. Tão logo você conheça a verdade por trás dessa manifestação ilusória, dentro de uma realização divina e amorosa no seu coração, você naturalmente se liberta dos entraves, dos obstáculos, de tudo aquilo que eram os seus conceitos, preconceitos, crenças limitantes, né? Tomada de posição de um lado ou de outro, e tudo isso de modo que, se você observar, até mesmo, na maioria das vezes, aquele que você considera o seu inimigo, ele tem lições muito mais importantes para te oferecer do que aquela pessoa que você chama amigo, né? Que está te agradando. Porque quem está te agradando, você segue a vida sem pensar assim no outro, né? Como dizia um filósofo, né? Ele falava assim, o outro é o inferno. Acho que era o Paul Sartre, marido de Simone Bovary, não sei falar em francês. Paul Sartre dizia, o outro é o inferno, tá? Então o mundo pode ser um paraíso, mas as pessoas, tem pessoas que são o paraíso e tem pessoas que são o inferno para você, tá? Por isso que a gente nunca fica muito à vontade, porque parece que a gente está sempre sendo observado e julgado, tá? Então você sempre vai ensinar alguém e alguém vai ensinar a você. Da mesma forma, Deus no seu coração, Ele está sempre te instruindo em relação a como você deve agir nesse mundo material em todas as situações, sem se envolver, né, em demasia a ponto de você perder o seu equilíbrio interno, a sua harmonia, a sua equanimidade. No Bhagavad Gita, Krishna diz, né? O meu devoto, ele vê um brahmana, uma vaca, uma pedra, um comedor de cachorro, assim tudo igualmente, né? Porque ele está vendo a alma. Ele saiu da mente, ele transcendeu a mente. É isso que nós temos que fazer nesse mundo. E as pessoas que existem, né, participando dentro dessa nossa encarnação atual, são lições para você aprender a ir além do seu julgamento, tá? Porque você imagina, se Deus fosse te julgar, né? Nossa mãe, então você teria que ficar aqui milhões e milhões de encarnações em pleno sofrimento, né? Porque imagina quantas coisas que você fez, quantos defeitos que você tem. E aí você cresce um pouquinho e você acha que você é o maioral, é o melhor, que os seus valores é que são certos. E às vezes aquela pessoa que está levando uma vida de bandido, de demônio, é essa condição que ela precisa existir nesse momento para desenvolver. Então deixa a pessoa viver a vida dela. Ela está acumulando reações que não vão ser legais para ela. E é assim que o espírito vai sendo burilado. Agora, se você atingiu já uma posição superior, um karma bom, você tem que simplesmente ficar sintonizado com Deus, se associar com pessoas que estão na mesma frequência que você e seguir sua vida em paz. E quando essas outras pessoas que estão bem caídas vierem te perturbar, você lança energia boa para ela. Não se envolve, não critica, não fica magoado, com raiva, não fique violento. Mande a sua energia, já que você é um ser espiritual, você tem o poder de abençoar, né? Qualquer pessoa que está perdida e todos esses sentimentos, né, de raiva que a pessoa possa ter, de orgulho, poder, né? Essas pessoas assim, bem soberbas, isso tudo é reflexo da posição demoníaca. O devoto, ele é muito humilde, ele é muito simples. Ele é o ser mais rico do universo, porque ele é o herdeiro natural de Deus para ter tudo que quiser nesse mundo material, né? Mas mesmo assim ele é simples. E ele tem inteligência, ele sabe que a sabedoria e o amor são as maiores riquezas em relação a Deus.
tá? E Deus está sempre suprindo, né, a vida de uma pessoa que está rendida aos seus pés de lótus. Por isso fala, né, busca o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vai ser acrescentado. Qualidades maravilhosas do Espírito vão surgir no seu coração. Então logo você entenda isso, né? Para de viver no mundo vendo as pessoas nas diferenças corpóreas, emocionais e mentais, tá? Igual a pessoa vê, aquela pessoa é negra, aquela pessoa é branca, aí surge o racismo, aí uma fica brigando com a outra, assim, tudo, isso é uma coisa debilóide, absurda. Você tem que ver que tanto o espírito que está num corpo negro quanto o que está num corpo branco, eles são partes integrantes de Krishna. Agora, um está tendo a encarnação na cor negra, o outro está tendo a encarnação na cor branca. Não significa isso, não significa nada, que um é melhor ou é pior, um é mais favorável ou desfavorável, certo? Deus, a partir do momento que a alma se rende a Deus, não importa em que condição ele esteja, naturalmente Krishna, Vishnu no coração dessa pessoa, vai atuar igualzinho para os dois. Krishna não, ele ama você como a parte dele amorosa. Krishna não está vendo o aspecto material. Krishna, Deus, Vishnu no seu coração, ele não toca essa matéria. E você também, que é o espírito, você não toca essa matéria, você é transcendental. Mas por uma articulação do desenvolvimento da consciência, você se identifica com esse corpo. Isso é o falso ego, e através desse falso ego, a sua prisão vai se tornando cada vez maior. Daí você julgar constantemente, e você simplesmente está perdendo o seu tempo tentando entender essas coisas que são inúteis. Devoto puro, ele só está pensando em Krishna, né? Tem gente que me pergunta assim, mas Bhaktalemon, por que Krishna é azul? Ué, ele é azul porque ele se descreveu daquela maneira, né? Não, azul é chamado Shama Sundara. Shama Sundara, tão belo, né? Sundara é tão belo como chama uma nuvem, né? Prateada, assim, uma nuvem escura prateada de chumbo, assim, como a gente vê aí, quando num dia de chuva, né? Com um pouco de luz, então Krishna é dessa cor. Mas por que Krishna é? Por quê? Você queria que Krishna fosse branco? Aí uma pessoa negra fala, eu queria que Krishna fosse negro. Ué, Krishna é negro. Krishna, como Krishna, ele é negro. Krishna, como Balarama, ele é branco. Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu, ele é amarelo. Aí Krishna tem várias expansões, vermelha, verde, né? Ramachandra, verde. Deus tem todas as cores. Mas Krishna tem essa cor azulada, né? Mas por quê? Porque é assim, né? É igual um cara falar, mas por que você é branco? Por que você é preto? Ou negro, né? Ah, mas é porque nessa encarnação você veio como negro. Às vezes você era um branco que na vida passada detestava pessoas negras, né? Porque você era um ridículo, um estúpido. E aí você não via transcendentalmente aquela alma que estava naquele outro corpo, e você era um cara muito mau e atacava pessoas negras, e aí nessa vida agora a pessoa veio como negro. E aí ela começa, inconscientemente, ela sente que ela está numa posição que não era o que ela gostava na vida passada, e assim é a vida. Você sempre vai ter a lição necessária de acordo com o que você critica nessa vida e com o que você julga. Isso significa que você vai ser medido na medida que você medir. Certo? Então agora você está vivendo numa encarnação que é o lado oposto daquilo que na vida passada você criticava, julgava, tinha ódio, né? A ponto de ter, né, na história da humanidade, a pessoa chegar aqui e falar que animal, mulher, negro, não tinham alma, né? Que estupidez, que absurdo isso. Como assim? Quer inferiorizar tanto uma classe que fala assim, não, isso é um animal. A mulher é um animal, não tem alma. A mulher é inferior ao homem.
Como assim? Entendeu? A mulher é um espírito. Igual você é um espírito também, uma parte integrante de Deus. Você é um servo eterno, amoroso de Deus. E a mulher que está naquele corpo, o espírito está naquele corpo de mulher, não é mulher. E o espírito está no corpo de homem, não é homem. Está homem. E a mulher está mulher. Mas o espírito é igualzinho, é uma parte, né, de energia. É uma energia de Deus, você é uma energia de Deus. Quando você se situa assim, transcendentalmente, imediatamente você rompe os laços de julgar, né? Você passa a não ver o mundo com sua mente. A mente é que faz essa diferenciação toda, né? De cores, de sexo, de política, de religião, assim. Tem que ser tudo diferente, tudo tem que estar conflitando, todo mundo tem que estar criticando um ao outro, todo mundo tem que criar um conceito único para aquilo que é, ter um valor específico, e isso tudo é uma mentirada do falso ego. E todo mundo vive assim, né, com problemas psiquiátricos gravíssimos, emocionais, porque eu aceitei assim, tipo um terceiro sexo, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sinto que eu sou isso, eu sinto que eu sou aquilo, mas é porque eu sou negro, o outro, porque eu sou branco, porque eu sou Flamengo, porque eu sou Fluminense, porque eu sou do lado esquerdo da política, porque eu sou do lado direito da política, ou do centrão, e aí, né, o meu Deus é mais bonito que o seu Deus, e aí toda essa miscelânea, né, escrota, essa é a verdade, essa é a palavra a ser usada, deixa todo mundo confuso, todo mundo brigando entre si, e isso é o que se chama a divisão, né? Os sistemas de trevas que controlam a humanidade querem que nós fiquemos nessa situação de viver no falso ego, não quer deixar a gente evoluir, ir para uma posição superior. Aí tem guerra também, né? Que a minha nação é mais desenvolvida que a sua nação oferece perigo para a minha. E nada disso, todo mundo tem que viver no espírito, em amor, em fraternidade espiritual, todo mundo na forma humana, indo para Krishna, indo para Deus, indo para Vaikuntha Loka Dhamma. E não ficar reencarnando, né? Plano astral, plano físico, plano astral, plano físico, plano astral, plano físico. Ignorância completa, né? Ignorância, e nós somos muito orgulhosos, né? Não temos nenhuma humildade, achamos que nós é que ensinamos, nós que somos os professores, os mestres, os gurus. Nós é que somos os PhDs, os cientistas, os renomados, os inteligentes da sociedade. Ignorância, né? Quanto mais você pensa que você é algo nesse mundo em relação a esse corpo físico, a essa situação material, mais você está mostrando a sua ignorância assim, de forma explícita, né? E Deus no seu coração ali querendo elevar a sua energia, e você com essa sua inteligência dita civilizada, né, simplesmente está negando a presença de Deus, inventando tantos conceitos assim, racionalizando, né, a existência de Deus, querendo provas físicas para a realidade absoluta. Então você não vai chegar a lugar nenhum. Então seja mais humilde, aceita que até mesmo aquela pessoa, aquele mendigo que está ali na rua, quando você passa por ele, ele fala algo para você, presta bastante atenção, que pode ser, porque é Deus falando diretamente para você, a condição que ele está, né? Dá um pouco mais de atenção para a existência que está à sua volta, porque tudo está te ensinando, a natureza, os pássaros, o sol, a flor desabrochando, cada movimento da natureza é um ensinamento para o espírito que está consciente, né, de que tudo à sua volta é a presença de Deus, dando lições nessa escola atual, né, chamada Planeta Terra. E também temos, né, irmãos superiores, né, chamados ETs, temos
mestres de luz, que nos cercam amorosamente para passar o ensinamento, porém, infelizmente, por causa de uma programação mental de várias encarnações, a pessoa fica recatada, né? Fica estagnada dentro de conceitos mesmo, né? Não muda o paradigma, não tira a base de engano no qual ela viveu a vida inteira. E aí ela vai morrer assim, em plena escuridão. E ela fica incomodada quando alguém vem e fala para ela, olha, você não é nada disso. Ah, eu sou um engenheiro, sou um médico, eu sou um militar, um general, eu sou o dono dessa empresa. Enfim, né, como a gente vê aí, as pessoas se perdendo em falsas identificações e esquece que são simplesmente servos eternos, né, de Deus, de Krishna, e que se não desenvolver esse amor por Deus é tempo perdido aqui nesse planeta. Seja um ninguém, né? Ser um devoto puro de Krishna é ser um ninguém no falso ego. Por isso que os devotos eles estão sempre assim muito em paz, né? Não estão querendo provar nada para ninguém, não querem ser agradadas, não querem elogios, não ligam para as pessoas ofensivas que criticam ou falam coisas assim em completa ignorância. O devoto está vivendo em Deus, em paz, já está se qualificando para sair desse planeta Terra, né, dessa prisão de terceira dimensão e se preparando para voltar para o mundo espiritual conforme Krishna explica, né, muito bem. Krishna é o melhor professor, né? Krishna é o guru dos gurus, né? É o guru dos gurus. Balarama é a energia de Krishna, a energia do guru. Daí, quando você vê um devoto puro de Krishna, devoto puro, ele sabe que quando ele está falando, é a potência de Krishna que está se manifestando em seu coração, né? Devoto puro, ele não pensa com falso ego, né? Eu estou falando, eu estou ensinando o Bhagavad Gita. As pessoas estão aprendendo, estão curtindo o que eu estou falando, fazendo bons comentários. Entendeu? O devoto avançado de Krishna, ele sabe que quando ele vai falar, é a potência de Deus que está falando através dele. Então, Krishna, ele quer falar através das almas que estão conectadas com ele em amor. Por isso, o mestre espiritual é o meio transparente de Deus. A palavra Prabhupada significa a alma, né, que ocupa a posição de Deus nesse mundo, no sentido de que ela está ressonando, vibrando diretamente no amor de Deus. Ela se rendeu aos perrilotes de Deus, né? Então, quando você ouve uma alma que está imbuída pela potência de Deus em seu coração, essas palavras que essa pessoa fala vêm, né, cheias da energia do amor, da misericórdia, da compaixão, diretamente para você ouvir e você despertar e realmente tentar obter as qualidades dessa pessoa que você está ouvindo, que é chamado mestre espiritual, mas sem idolatrar, sem adorar essa pessoa, sem ficar encantado, oh, essa pessoa fala coisas tão bonitas, né? Na verdade é Deus que está falando. É Krishna que sempre está falando. Tá? Mas, né, então a gente tem que entender isso, que o outro, ele não existe nesse mundo para te agradar, né? Pare com isso, né? Isso é carência, né? Carência, né? Você vê no relacionamento aí também, marido, mulher, um tentando, esperando que o outro fale palavrinhas românticas, assim. Senão a pessoa fica muito insegura, né? É uma necessidade, uma carência. Né? Está sempre esperando, assim. Então você tem que entender que se você está com outro espírito nesse mundo, seja o seu cônjuge,
ou a sua família, né, que são espíritos que Deus reúne mais intimamente para que as lições sejam mais profundas dentro desse contexto que eu falei, de desenvolver qualidades e dissolver defeitos, né, você imediatamente compreende que são vozes de Deus te orientando nessa encarnação, né? Senão por que essas pessoas estariam mais intimamente ligadas com você em termos de família, ou em termos de esposo, esposa, ou de filho? Tudo está acontecendo perfeitamente dentro do reino, no plano de Deus. Você também vai ter assessoria, né, eles falam assim, mentores ou anjo da guarda, seres que têm uma tendência superior à sua, que estão te ajudando nesse processo de você abrir o seu coração para coisas superiores, porque você está aqui nesse planeta Terra aprendendo a como sair desse planeta Terra. Você não está aqui para agradar ninguém, nem para ser agradado por ninguém. Você está aqui para aprender. E essa visão é maravilhosa. Quando você sai assim agora no mundo, você vai olhar um mendigo ou o cara lá super poderoso de uma forma diferente. Você vai ver em nível de igualdade e dentro das qualidades e problemáticas que as pessoas têm, elas conversando com você vão passar as instruções adequadas, né? Deus vai falar por meio delas para você. Se você entender que é sempre Deus passando uma instrução, sua vida fica muito interessante, né? Porque a pessoa que tem muito aquele falso ego, aquele conceito pessoal, que eu sou mais, que meu conhecimento é isso, você nem vai dar atenção para o que os outros estão falando, né? Repare aí que a maioria das pessoas não consegue ouvir. Mal uma pessoa começa a falar, ela já começa a botar os conceitos, né, os preconceitos, as certezas dela, né, as crenças. E aí você não consegue, né? Principalmente para as pessoas que são religiosas, que se tornam assim, fanáticas, não querem ouvir uma instrução de outra pessoa, porque acredita que é aquilo. Isso também é uma carência, né? Você acreditar em Deus de determinada maneira que você só vê aquele ponto de vista, que é uma limitação, e aí você vai se perdendo nisso e no final você só obteve discórdia, conflito, raiva da outra pessoa, porque ela pensa diferente de você, e você acaba também falando mal de fulano, de ciclano, e aí vai se envolvendo em energias sinistras, negativas, e isso tudo você vai trazer para outra vida, na outra encarnação. Não avançou nada espiritualmente, nada, 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 por causa desse orgulho, desse falso ego. Por isso o Cristo diz, né? Os humildes entrarão no meu reino. Então, humildade, né? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu também fala em seu terceiro verso do Shikshastaka, né? Para você cantar o nome de Deus, você tem que oferecer respeito para os outros, sem esperar respeito para si próprio. Igual uma pessoa que é um adulto e tem uma criancinha pequena, ele respeita a criancinha porque ela é uma criança, mas não espera respeito para si mesmo, porque ele é um adulto e a criança não pode entender ainda o que é um adulto. Ela vai ter que crescer, passar, né, por todas as etapas da vida para chegar no ponto adulto, onde ele tem aquela compreensão. E assim você vai, né, observando essas coisas de uma forma amorosa, né, porque a visão de um devoto é muito doce. Ele está em paz com ele mesmo. Então o Senhor Chaitanya, ele fala, né, respeite a posição que a outra pessoa está, sem dizer que ela é mais baixa, e admire as pessoas que estão numa posição que você sabe que são mais qualificadas, ou que são as qualidades que você precisa obter para avançar espiritualmente. Por isso que Krishna fala no verso 34 do capítulo 4 do Bhagavad Gita que devemos buscar a associação com a pessoa que já está vivendo na verdade divina, porque ela vai te passar a verdade, porque ela vive na verdade, certo? Você ainda não tem a verdade, mas você quer chegar naquele ponto onde aquela alma chegou.
Por isso que existe a aproximação, mestre, discípulo, o que você queira, o professor e aluno, o que você queira chamar, né? Como a gente faz materialmente, né? Para aprender uma matéria, você se aproxima de uma pessoa que já tem a prática, já vive aquele contexto que ela ensina. No campo espiritual é a mesma coisa. Mas aí a gente observa, né, que as pessoas ficam com inveja, né? Então logo você entra numa instituição, aí você fica com inveja daquele devoto, começa a ofender, porque o seu falso ego é muito grande, você é um neófito, é um iniciante. Você está muito baixo ainda na consciência espiritual e começa a criticar os outros devotos. Aí o Senhor Krishna fala, aí que você não vai evoluir mesmo, porque a coisa que Deus menos gosta é quando o outro, né, fala mal, ou inveja, ou tem desprezo pelaquela alma que está evoluindo, que está na posição mais transcendental, vamos dizer assim. É igual quando o Mestre Jesus esteve aqui no planeta, as pessoas queriam matá-lo, né? Matar essa pessoa aí, porque ele estava atraindo a atenção através do amor e os religiosos da época, assim, tinham muita ojeriza, muita repúdio por aquela alma que é basicamente o governador planetário, né? Que se diminuiu em energia para entrar num corpo aqui para nos dar a instrução diretamente. Todos os mestres espirituais. Temos que prestar respeito a essas pessoas de um modo assim muito querido, né? Doce, sem, como fala, sem idolatrá-las. A pessoa está na posição do divino, nessa parte de passar a informação, mas ela não é Deus. Deus é que você tem que adorar. E daí também tem pessoas que estão ensinando em todos os campos, certo? Mesmo, né, os demônios, eles têm conhecimento elevado. Eles têm poder, né, da mente, né? Por isso que eles controlam tudo. Então você também pode aprender com eles. A ciência, né, mental, de quão perigosa é a mente, de quão perigoso você pode ser o uso incorreto de uma mente mesquinha que está determinada a conseguir poder, riqueza, fazer com que as outras pessoas ficam, né, submissas a ele, né? Uma humanidade escrava de uma programação mental que vem sendo continuada por séculos e séculos. Temos que nos libertar imediatamente dessa mentalidade de divisão. Divisão. Então você pode olhar assim, cada pessoa dentro de uma religião tem um mestre que ela adora, ela segue certos princípios, certa ética, certas regulações, mas no fim você, como um devoto de Deus, de Krishna, você observa que todo mundo é um devoto de Krishna. Todo mundo é um devoto de Deus, só que esqueceu disso. As pessoas estão amando aquilo que lhes agrada e odiando aquilo que lhes desagrada. Então essa primeira frase que lemos aqui né, você viu quanta coisa tiramos dessas palavras, tá? Então, aqui nesse mundo, né, não é para você ter uma vida boa ou uma vida ruim, né? Deus não criou a gente para sermos infelizes, nem felizes materialmente. Deus criou você para você ser parte da bem-aventurança dele. Certo? Então você não está nesse mundo para viver de maneira agradável em relação ao mundo. Você tem que se agradar de Deus no seu coração e junto com ele despertar essa sua essência chamada Ananda, que é bem-aventurança, que é a felicidade do espírito. E aí viver nesse mundo aqui, vendo tudo como divino.
E cada pessoa, você vai observar que está seguindo o seu caminho, a sua religião, a sua filosofia, a sua ciência, a sua família, o, o seu ateísmo, o seu modo específico de ser que está sendo bom para ele nesse tempo de necessidade de evolução no espírito. Deus no coração de cada pessoa está, né, gerenciando a vida de cada pessoa de modo perfeito. Agora, você querer se achar menor que alguém ou maior que alguém, isso aí já está dentro do reino da mente estúpida, né, ignorante. Então ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior do que ninguém, todo mundo é único em relação a Deus, e Deus, dentro do coração de cada pessoa, cuida de cada alma igualmente. Deus é equânime, né? Deus é neutro. Krishna está falando isso no Bhagavad Gita. Eu me posiciono neutramente no coração de cada alma nesse mundo, e de acordo com a vontade da alma de se relacionar comigo, de se autorrealizar, de despertar espiritualmente, eu reciproco com ele. Tem um verso no Bhagavad Gita que diz, né? Na medida em que uma pessoa se rende a mim, eu me revelo a ele, na mesma proporção. Você tem que se perguntar, o quanto que eu estou me rendendo a Deus para transcender a dualidade da matéria, que é a causa da minha prisão, e eu entrar nesse estado de transcendência, de onde posso ver, né, a maia, a ilusão, a armadilha dessa dualidade que está associada à falsa interpretação dentro do falso ego. Você tem que pensar aqui em termos de liberdade. Não existe liberdade aqui nesse mundo material. Eu vou viver agora num mundo livre, onde vai imperar a democracia, capitalismo, comunismo, né? Os ismos da vida aí não vão te dar nenhuma liberdade. Tudo é cheio de interesse nesse mundo material. É o falso ego que está comandando. O mundo às vezes vai ser agradável para você, porque você tem uma certa posição nessa sociedade, então você prefere o capitalismo. O outro tem uma certa posição, prefere o comunismo. O outro prefere uma anarquia, que não tenha nenhum governo, não tenha nada. Outro já é uma pessoa mais hierárquica, gosta do sistema de monarquia, né, considerando assim a política, né? Mas o espírito não tem nada a ver com nada disso. Então Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Unam-se em consciência de Krishna, vivam o Sri Krishna Sankirtana, né? Que todo mundo desperte no espírito e me torne o centro de suas vidas, rendam-se aos meus pés de lótus, pensem sempre em mim, tornem-se meus devotos, adorem-me, prestem reverências, né, e respeitos integrais somente a mim, porque eu sou Deus, a causa de todas as causas, e eu criei todo esse universo material, com todas essas galáxias, constelações, planetas, sistemas solares. Eu criei tudo isso para que vocês possam, né, dentro das respectivas frequências dessas escolas de todo o universo, cada um está numa escola, uns estão na universidade, né, quem está aqui no planeta Terra ainda está no jardim de infância. Então Krishna fala, então eu quero que vocês aprendam, entenda que todo o universo está ensinando para vocês a abrirem os olhos da percepção espiritual, para que vocês me observem em todas as situações na vida e despertem e fiquem cada vez mais associados comigo integralmente, né, nessa plenitude de consciência, e que após o término, né, dessa escola vocês recebam o diploma que te dá a entrada em Vaikuntha Loka Dhamma, o mundo espiritual, onde habita Deus, suas expansões, todos os devotos completamente livres, né? Só no mundo espiritual, onde habita Deus e toda a sua parafernália, devotos, né, todo o seu séquito, é que existe a liberdade.
Agora, aqui no mundo material, se você quiser ser livre, né, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Se você conhece a verdade, conhecer não significa saber a verdade. Conhecer a verdade significa que você se autorrealizou espiritualmente no seu coração. Isso significa buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E quando você entra nesse reino interno dentro do seu coração, onde está a presença da super-alma, né, Vishnu, o ser onipenetrante que está em todos os corações, quando você entra em contato com Vishnu, que é uma expansão de Krishna, o Senhor primordial, naturalmente você está situado em liberdade. Na liberdade você tem como base o amor a Deus. Se você não tem amor a Deus, você não é livre, né? E quando você tem amor a Deus, você ama ao próximo como a ti mesmo, vendo cada pessoa nessa posição de servo eterno de Deus. E você vê que algumas pessoas estão completamente esquecidas. Tem pessoas que estão caminhando para a tendência mais espiritualizada, e tem pessoas que já estão conscientes de Deus, vivendo no reino de Deus, aqui nesse mundo material, e que são completamente livres e cocriam com Deus o que querem, aonde estiverem, seja aqui nesse mundo material, no mundo espiritual. Porque o devoto de Krishna, né, principalmente o devoto puro de Krishna, ele tem a potência de Krishna para criar o que quiser. Nós somos deuses, somos poderosos, criamos milagres. A partir do momento que nossa mente estiver completamente pura e que nossa energia estiver ascensionada na luz espiritual, somos, né, magos poderosos, né? Magos brancos, né? Usamos a energia de Deus para fazer o bem. E aqueles chamados magos negros, que estão inflados de falsos egos, mas que têm também um conhecimento espiritual, por isso eles manipulam a energia divina, só que eles manipulam essa energia para o mal, para o poder, para o domínio, para o controle, né? É o que a gente vê aí no mundo atualmente. É o que a gente viu quando o Senhor Krishna veio há 5.000 anos atrás, havia esse domínio da energia para o lado negativo. Magos negros encarnados aqui nesse planeta Terra e também seres no plano astral. Então, quando Krishna veio, ele erradicou toda essa energia negativa que estava atrapalhando o desenvolvimento do plano dele, que isso aqui tem que ser uma escola para todo mundo voltar para Vaikuntha Loka Dhamma, o reino de Deus real, né, onde está a potência interna de Krishna. Mundo material é isso, significa que sempre vai ter um lado demoníaco e um lado divino, conforme Krishna explica no Bhagavad Gita. Só que quando essa balança é muito desequilibrada, ou seja, quando a força negativa fica muito forte e a divina vai caindo, vai se tornando irreligião, então Deus ele faz o arranjo para que isso novamente se equilibre, que é o que está acontecendo agora no planeta Terra, né? As coisas estão caminhando para um equilíbrio. Então tem que ter um caos, né? Uma guerra, um conflito, né? Porque as pessoas elas não aprendem pela sabedoria, pelo amor. Só através do sofrimento as pessoas vão compreender o quanto foram sempre enganadas, manipuladas, todo o conhecimento que elas têm é falso, todas as crenças, né, que elas têm são ilusões, e daí fica meio difícil, né, você abrir os olhos de vez. Então tem que ir abrindo os olhos aos pouquinhos. Porém, né, quando lemos o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, as palavras de mestres, né, que vieram bondosamente a esse mundo explicar dentro das suas características, suas linguagens, suas culturas, de certa maneira, todos eles são importantes, são vozes de Deus, né, vozes de Deus, dentro do contexto histórico da evolução naquela época que a humanidade segue assim, assada. Então agora Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, veio e mostrou que aqui em Kali Yuga a prática é o cantar do santo nome de Deus, né? Por isso que a gente cantou no início, né? Santificado seja o vosso nome, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Então temos que santificar esse nome, né, como o processo mais fácil. E aí Deus, nessa era, está falando que a arma, né, que nós devemos ter para combater a escuridão é o conhecimento, é o santo nome, é você estudar o Bhagavad Gita, né, a Chaitanya Mahaprabhu narrava muito o Bhagavatam, e ficar nessa consciência transcendental. Porque o planeta Terra está saindo de... É uma escola que está saindo da jardim de infância para ir para o ginásio. Você tem que ir para o ginásio. Ou então você escolhe se render logo a Deus e voltar para o mundo espiritual. Que nem é uma escola, é uma vida à parte aqui desse universo material, dentre tantos universos que têm a mesma função, que é burilar a mente das pessoas, ou limpar o espelho da mente, para que você possa se ver a si mesmo como parte integrante de Deus, né, de Krishna. Você entender que a única coisa que você tem que fazer nessa forma humana é despertar o seu amor por Deus e parar de viver essa vida no falso ego, onde você está sempre julgando todo mundo, criticando, tentando agradar as pessoas por causa dos seus interesses, né, luxuriosos, ambiciosos, uma enganação constante, né? Como dizia Prabhupada, você coça a minha costa que eu coço a sua costa. Assim que é a vida aqui no mundo material. Temos que sair disso, né? Eu agrado a quem é do meu interesse e desagrado a quem não tem interesse. Essa é a vida material. E todo mundo é hipócrita, essa é a verdade, todo mundo colocou uma máscara e esqueceu da face original, que é o corpo espiritual. Você tem uma forma espiritual eterna na qual você se relaciona com Krishna em amor, né? Eternamente no mundo espiritual, só que agora você esqueceu e está escolhendo lados, está escolhendo pessoas. E não é assim. Então, se você encarnou, tem uma família ali, todo mundo foi Deus que escolheu para você acordar e crescer nesse mundo material, né? Não fica julgando, essa pessoa é assim, por isso, aquela outra, aí reúne grupinhos para fazer maledicência. E aí, até mesmo, assim, você vê na televisão, né, esses programas aí que falam mal de um ator ou de uma atriz. Assim, todo mundo gosta dessa energia, né, de ficar assim, observando as outras pessoas. Ninguém vive a sua própria vida. Ninguém para nessa loucura, né? Não para-se nem uma hora, nem 15 minutos, nem um minuto as pessoas às vezes param para pensar em Deus, para se situar no Espírito, para desejar avidamente, a entender quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, como é que eu acesso Deus, como é que eu vibro nessa bem-aventurança, como é que eu adquiro essa plenitude de consciência. E está tudo aí no seu coração, é só você buscar o reino de Deus, é só você se associar com Krishna, com Vishnu, né? Com os devotos puros de Krishna, de Vishnu. E aí você vai obter a riqueza, né? Onde está o seu tesouro? O seu tesouro está onde está o seu coração. Coração é o quê? É a atenção. Onde está a sua atenção? Está em Maya ou está em Deus? Se você está em Maya, você se torna uma pessoa assim, né? Que bota uma máscara para agradar os outros, e para aquelas outras pessoas que você não gosta, você bota uma máscara para desagradar os outros. E você se torna o centro, né, orgulhoso da sua vida, não ouve ninguém, acha que é o dono da verdade, e não observou que as pessoas existem a comando de Deus, dentro do arranjo dele, para te ensinar. Você tem que ser um aprendiz, você sempre é um discípulo e tem que ter essa humildade, respeitar todo mundo e sair dessa base aí alta que você tenta, né, aparecer aqui nesse mundo, tá? Então renda-se a Deus e seja mais humilde, deixa Deus te levar e ama as pessoas como espíritos e respeita elas como as mentalidades que elas têm, tá? Então o outro não existe para te agradar ou te desagradar.
o outro existe para te ensinar. Vamos fazer mais frases aqui, né? Acho interessante essas aulas, onde a gente vai refletindo e deixando que a divindade, né, transpareça pela nossa voz conceitos que realmente vão nos libertar e nos afastar dessa mediocridade que é a vida de todo ser humano que não está conectado em amor por Deus. Ok? Um beijo no coração, vamos estar aí cantando o Mahamantra, Hare Krishna, com muito amor, com muito carinho. Que Deus abençoe todos vocês. Muita luz, muita paz. Um beijo no coração, amo vocês. Haribo!